eu acho que em matéria de filme apocalíptico ou pós-apocalíptico, de streaming principalmente, filme ou série apocalíptica, esse filme, O Mundo Depois de Nós, que tá aí causando burburinho na Netflix já há mais de uma semana, que é dirigido pelo Sam Esmail e uma adaptação, né, de um livro de mesmo nome, Leave the World Behind, Deixe o Mundo para Trás, no título original, já tem uma vantagem em relação a vários coleguinhas do mesmo filão que ele, porque ele tem um elenco central de adultos muito, muito forte, um elenco classe A mesmo, e que defende com unhas e dentes esses personagens, esse texto e essa atmosfera. Estou falando, claro, da Julia Roberts e do Ethan Hawke, além, claro, do Mahershala Ali. Esse filme, para quem não sabe do que se trata, vou dar uma sinopse bem breve, é um casal, Julia Roberts e Ethan Hawke, que alugam uma casa para passar um tempo com os filhos, o filho mais velho e a filha mais nova, uma casa de praia gigantesca. E durante a madrugada, essa casa, bate a porta dessa casa o cara que se diz proprietário dela, que é o personagem do Mahershala Ali, dizendo que houve um transtorno, ele não pôde voltar para casa, tá ali com a filha adolescente dele e precisa de um lugar para ficar. E óbvio, recorreu à própria casa dele. Ele tenta negociar um reembolso de 50% por conta do transtorno, diz que não vai atrapalhar em nada e tudo mais, e aí, lógico, se instala uma tensão do tipo, tudo que ele está dizendo é verdade? Se for, o que é que está acontecendo? Né? Por que a gente está sem sinal? Por que tal e tal coisa estranha, que tem várias coisas estranhas que vão acontecendo até aí, estão acontecendo? Basicamente é isso que dá pra dizer pra quem tá por fora, pra quem não ouviu falar no filme. Muita gente a essa altura já assistiu O Mundo Depois de Nós, algumas pessoas me perguntaram o que eu achei, eu cheguei a comentar alguns dias atrás no Twitter por que o filme funciona em parte pra mim e não funciona em outras, e aqui eu vou explicar melhor por quê, afinal de contas, o que é que eu achei do Mundo Depois de Nós. Antes de entrar em detalhes sobre o filme, lógico, eu vou lembrar você que ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e também não se esqueça, lógico, de deixar o sininho das notificações ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E se quiser contribuir com qualquer valor com o canal, absolutamente qualquer valor, eu vou deixar o Pix disponível aqui embaixo e também na descrição do vídeo. E você pode também me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto do Letterboxd. Eu estou sempre fazendo comentários sobre lançamentos e sobre cinema de modo geral nos dois casos. Bom, sobre o filme, sobre O Mundo Depois de Nós, voltando aqui a esse projeto da Netflix, é um filme que, assim, durante boa parte dele, ele funciona como um filme de mistério. Antes de ser um filme apocalíptico, ele é um filme de mistério, ele é um suspense com um tom levemente sarcástico, estabelecido já de cara na primeira cena, e que principalmente nesse trabalho de câmera do Sam Esmail, que é uma câmera sempre muito... que transita pelos espaços, né, de maneira super exagerada, ele atravessa vidro, atravessa a porta, atravessa o chão, né, com a ajuda, claro, de muitos efeitos especiais, efeitos de ponta, dá pra ver que é um filme muito caro, dá pra ver que do ponto de vista da execução técnica, quer dizer, em padrão de fotografia e de trabalho de efeitos visuais, ele é todo muito bem feito, né, enfim, entre aspas de novo, porque eu acho isso sempre muito genérico de dizer. Mas de modo geral ele funciona enquanto está tentando ser um filme atmosférico, porque realmente a Julia Roberts está muito bem nesse papel aqui dessa mulher profundamente desagradável, mas que também tem as razões dela para ficar achando desagradável aquela situação que se instala ali. É uma personagem que não gosta de modo geral do mundo, que não gosta das pessoas, mas que se coloca ali numa situação em que as pessoas cada vez mais vão se tornar aquilo de que ela sente falta, de que ela vai sentir falta. Isso vai sendo uma construção paulatina no filme e que do ponto de vista do arco da personagem, eu acho que funciona até de uma forma interessante. Eu gosto também da interpretação do Mahershala Ali, porque ele tem aquela elegância extraordinária dele, aquela presença muito forte, mas justamente por ser tão fino, ele gera uma desconfiança considerável, principalmente quando ele dá aquele olhar de preocupação, né? Arregala os olhos e deixa a gente nervoso. E eu gosto muito de como o filme estabelece o primeiro grande momento apoteótico aqui, que envolve um navio, porque já deixa claro a sensação de que o filme pode ir para uma direção muito mais absurda. É uma cena que na concepção e na execução ela é bem interessante. Ela é filmada de uma forma clara, visível, muito bem feita, muito curiosa e muito concreta também. Quer dizer, é muito raro a gente ver uma cena absurda como essa ganhar as telas dessa maneira e tão cedo no filme, né? Eu gosto bastante dessa cena do navio e eu gosto também de uma outra cena pontual no filme que constrói suspense muito bem, como por exemplo uma cena que envolve vários carros numa pista gigantesca, que é uma cena bastante tensa e talvez seja também um dos poucos momentos em que eu curto essas piruetas que o Sam Esmail faz com a câmera, né? Essa coisa de ficar virando de cabeça para baixo, mostrando a câmera, mostrando tudo num viés inclinado. Aqui, por exemplo, ele termina a cena dos carros mostrando a pista inteira num plano único.
que reforça essa ideia de tudo destruído de um lado específico da imagem, e isso realmente, da maneira como a cena é filmada, só poderia ser mostrado daquele jeito. Quer dizer, a gente só poderia ter a dimensão espacial daquilo ali com aquele tipo de enquadramento, com aquele ângulo, e, portanto, nesse caso, para mim faz sentido, assim como faz sentido também uma cena em que acontece uma queda de um avião, e eu gosto muito da forma como ele usa o plano contínuo, né, a ideia de um plano sequência, para reforçar a ideia de pavor e de proporção. Quer dizer, é um efeito visual muito bem construído da cena, de modo geral, é uma cena bacana, é uma cena interessante, mas principalmente é uma cena em que ele justifica bem esse uso formal, não é só um preciosismo aí, não é só um trabalho de plano sequência para mostrar que ele sabe dirigir bem. E só voltando para a cena dos carros, eu gosto também como ele dá uma de Alfonso Cuarón, né, de Filhos da Esperança, e faz um plano longuíssimo dentro do carro para mostrar os personagens tentando escapar ali daquela situação, porque realmente aquilo é bem encenado, aquilo gera atenção e você presta mais atenção na ação em si, no suspense em si, do que propriamente no que ele está fazendo com a câmera. Coisa que realmente não acontece em várias outras cenas em que a gente percebe, como por exemplo uma hora que as duas personagens da Julia Roberts e a filha do Mahershala Ali estão numa cabana, que a câmera atravessa o teto, atravessando por um buraquinho pequenininho, para mostrar o buraquinho. Foi para que exatamente aquilo, sabe? É um efeito visual ostensivo nesse caso, é para mostrar que existe uma produção pomposa aqui por trás, uma produção cara, e que ele é capaz de levar a câmera para basicamente onde ele quiser, né? Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Não tenho nenhum problema com câmera que mergulha espacialmente pelos cantos. Eu acho que o David Fincher, por exemplo, faz isso muito bem no Quarto do Pânico e ocasionalmente também no Clube da Luta, mas são estilizações pontuais e que fazem parte de um conjunto, inclusive estético, uma proposta estética. Aqui eu não vejo tanto uma proposta estética, eu vejo cenas em que a câmera está querendo se exibir, né? E isso realmente atrapalha um pouco o filme. Não é definitivamente o maior dos problemas, não. Para mim, o maior dos problemas do Mundo Depois de Nós é que do meio para o fim ele resolve desacelerar, resolve construir um pouco mais as relações entre os personagens, trazendo algumas informações adicionais sobre eles, principalmente o Mahershala Ali, e essas informações na prática são muito pouco interessantes, são muito pouco relevantes para a construção final da história. E ele começa a focar em pequenas subtramas também, subquestões ali dos personagens, como o momento que a Julia Roberts está dançando junto com o Mahershala Ali, para gerar uma tensão sexual ali, para gerar quase que um conflito adicional que na prática também não vai para lugar nenhum, na prática também não vai gerar nenhum tipo de interesse. Eu acho que ele poderia até, se fosse um outro tipo de filme, se tivesse outra proposta, ir para um lado conceitual das coisas, desse tipo de cinema apocalíptico, como vai, por exemplo, o Ao Cair da Noite, que é um filme do Trey Edward Shults, de 2017, que trabalha também com a ideia de apocalipse, né? Não de pós-apocalipse, mas de apocalipse ali, com pessoas infectadas dentro de um ambiente muito fechado, do qual a gente não consegue sair e a gente não tem nenhuma noção do que está acontecendo em volta. Mas ali realmente é um trabalho mais voltado para aquelas relações de personagens, então faz sentido que a gente acompanhe só a tensão que se passa ali. Aqui, a minha sensação, pelo menos assistindo O Mundo Depois de Nós, é que o filme fica flertando com várias ideias diferentes, com várias ideias, inclusive, do governo, de teoria da conspiração, de personagens extras que aparecem e desaparecem completamente, para criar essa sensação de que algo vai acontecer, algo muito grandioso vai acontecer, e no final das contas a grande discussão dele acaba se fechando em torno da ideia de vamos salvar a mídia física, né? Tem uma grande sacada, uma grande piada que resume a cena final, né? Que tem tudo a ver com isso, né? É um temor em relação a e se a internet cair, e se a gente ficar perder tudo que a gente tem nas nuvens, né? Já que a gente está deixando toda a nossa vida de maneira virtual. Então tem uma discussão aqui sobre isso, mas eu diria que é menos uma discussão e mais uma questão colocada como bait, né? Quer dizer, como isca fácil para a gente discutir sobre isso, porque afinal de contas essa é uma das questões mais discutidas hoje, além de inteligência artificial, que também é colocada aqui na cena dos carros, por exemplo. Então eu acho que é um filme de questões pontuadas e dramaticamente mal organizado, mal estruturado. Todos esses temas, questões e discursos aqui me soam mais pontuações meio simplistas, como por exemplo uma cena em que a personagem da filha do Mahershala Ali está conversando com a Julia Roberts, a cena que eu falei da cabana, e as duas começam a descrever coisas em relação ao mundo que são muito tristes, que os seres humanos são assim, assim, assado, e aí uma olha para a outra e diz, eu não concordo em nada com o que você fala, mas com isso eu concordo.
enfim, é o momento RT do Twitter, né, essa cena. Então eu não tenho paciência para esse tipo de coisa, porque esvazia atmosfericamente o filme, né. Então ele tem momentos isolados muito interessantes, ele tem uma primeira metade curiosa, que incita o interesse do público, certamente me deixou interessado, mas à medida que do meio para o fim a coisa ia morgando atmosfericamente, enquanto outras iam se repetindo, como essa coisa de um personagem olhar para uma coisa e você esperar ser uma coisa muito incrível, quando vê não tem nada demais, é mais uma estranheza, isso vai esvaziando tematicamente e atmosfericamente esse filme aqui do Sam Esmail. Não sei se no livro é a mesma coisa, também não me interessa, não estou aqui fazendo uma review do livro, estou fazendo um comentário sobre o filme, pode ser que no livro a coisa seja um pouco mais completa do que aqui, e honestamente eu também não tenho muita paciência, e aí é onde o Mundo Depois de Nós se iguala a vários outros coleguinhas dele de streaming, como eu falei no começo, que é essa coisa de finalizar tudo com uma piadinha, com uma sacadinha. A última cena é pra mim o auge disso. Eu sei que muita gente vai achar uma grande piada, uma grande sacada, mas pra mim é aquela coisa de tudo em função dessa sacada, tudo em função de fazer, de amarrar uma pontinha com relação a uma certa personagem, ao invés de realmente propor uma experiência mais densa e mais carregada, que poderia ser a experiência aqui. Gosto de algumas coisas, gosto de algumas cenas, gosto de algumas ideias, admiro outras e principalmente gosto muito de como esse elenco aqui, sobretudo a Julia Roberts e o Mahershala Ali, mantém um empenho em deixar o filme aceso, vivaz e interessante durante mais de 2 horas de duração, coisa que o Sam Esmail certamente não faz da mesma forma, ele deixa a peteca cair mais rápido.